Bom dia a todos. Hoje nós iremos iniciar a nossa campanha sobre as grandes mulheres da Bíblia. Hoje nós iremos falar de uma que é muito polêmica até no dia de hoje. Nós iremos falar sobre Jezebel. Jezebel, ela foi a esposa de Acabe, o rei de Israel, entre os anos de 874 a 853 a.C. Jezebel era filha, de Etibal, rei e sacerdote de Tiro e Sidom. A história de Jezebel na Bíblia está registrada nos livros de Reis, Reis 1 e 2 do Antigo Testamento. A rainha Jezebel, ela ficou muito conhecida principalmente por ser uma mulher muito má e perversa. Ela perseguia os profetas do Senhor, trouxe idolatria para dentro de Israel. Falar sobre quem foi Jezebel é falar numa das pessoas mais lembradas entre todos os personagens bíblicos. Por isso, frequentemente ela é citada em pregações e estudos da Bíblia, ou quando você quer falar, vamos supor, na igreja, ou quando você quer falar mal de alguém lá, que sempre tem isso aí, né? É falar, Jezebel, aquela lá é Jezebel. Isso aí é muito feio, né? A história de Jezebel. Jezebel, ela era uma princesa dos Sidônios que se casou com o rei Acabe. Esse casamento ocorreu como um tipo de compensação pela hostilidade de Damasco contra Israel, num acordo promovido, pelo pai de Acabe, para reafirmar uma aliança. Foi praticamente um casamento assim arranjado na época. Jezebel, ela foi uma devota do rei Baal, o deus cultuado na Fenícia. Quando casou-se com Acabe, foi feito um tratado para que ela pudesse continuar adorando seu deus nativo. Também em Samaria, em seu novo lar, em 1 Reis 16:31. Ela convenceu Acabe para que ele edificasse santuários para o culto do seu Deus. Com isso, ela trouxe centenas de sacerdotes e profetas da sua religião pagã para dentro de Israel, o que desagradou muito a Deus. Ela contava com 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Acera. A rainha Jezebel, ela tinha uma personalidade muito forte e dominante. Além do seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e muito violenta. Sua principal exigência era que seu Deus tivesse os mesmos direitos do Deus de Israel. Ela queria que todo mundo gostasse dos reis Baal dela como um Deus verdadeiro, o Deus que nós servimos. Jezebel então começou a perseguir os profetas do Senhor. Assim ela mandou matar todos aqueles que se colocasse contra ela. A narrativa bíblica, ela mostra que ela existia uma forte influência sobre o marido dela, Acabe. Acho que ele até tinha medo dela também, pois ele acabava cedendo todos os caprichos dela. Pois o rei permitia que Jezebel agisse conforme desejasse. Ela teve 3 filhos com o rei de Israel, Acácia, Jorão e Atalha. Existe uma discussão se ela foi mesmo a mãe de Atalha. Ela também instruiu seus filhos com as suas práticas religiosas. O principal desafeto de Jezebel foi o profeta Elias. Elias sofreu tanto na mão dela que ele ficou com um estresse profundo. Ele era um dos que mais reprovava o costume dela. Num dos episódios mais conhecidos da Bíblia, o profeta realizou uma disputa no Monte Carmelo, a fim de provar quem era o verdadeiro Deus. Então caiu fogo e os profetas de Baal foram massacrados. Aí quando ela ficou sabendo disso, é aí que o ódio dela ficou muito pior, se intensificou,
Aí ela ameaçou de morte o profeta Elias, que precisou fugir para o Monte Horebe muito estressado. Jezebel foi a pessoa que conduziu ações no caso da vinha de Nabote, agindo de maneira inescrupulosa. Ele possuía uma vinha, né? E ela desejava a vinha deles, e ele não quis vender. Então o que ela fez? Ela mandou matar ele. Ela era muito violenta, ela tramava tudo até conseguir aquilo que ela queria. O Acabe acabou sendo morto, né? E mesmo depois de morto, ela teve grande influência em Israel durante os reinados dos seus filhos. Mas, para finalizar um pouco a maldade dela, que era muito, nós vamos partir mais para o final. Acabe, depois que ele morreu, né? Após ter matado Jorão, né? Ela fizeram um motim lá, no modo de dizer, no palácio, e ela estava vestida esplendorosamente, esperando por Jeú com a intenção de afrontá-lo. Só que ele deu ordens para os seus oficiais a lançarem pela janela da torre do palácio. E depois ainda atropelou o corpo dela. Depois de ter feito uma refeição, ele ordenou que seus homens sepultassem Jezebel, pois ela era filha de um rei. Mesmo sendo ruim, ela tinha que ser sepultada. É interessante perceber que pela narrativa bíblica, que Jeú não lhe atribuiu o título de rainha de Israel, mas apenas se referiu a ela como filha de rei, por ter sido filha do rei Etibal, o rei sidônico. Mas quando foram sepultar a esposa de Acabe, a Jezebel, os homens de Jeú encontraram apenas seu crânio, seus pés e suas mãos. Sua carne havia sido devorada pelos cães. Está em 2 Reis 9:36. Vale lembrar que os cães também figuraram na morte de Acabe. Eles lamberam o sangue do rei, que ficou no carro em que ele estava quando foi mortalmente ferido. A morte de Jezebel, né, havia sido profetizado pelo profeta Elias e se cumpriu exatamente conforme a profecia. E também acerca de Jezebel falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezebel, junto ao antemuro, né, de Jizriel. 1 Reis 21:23. Então voltaram e contaram isso a Jezebel, que diz: cumpre-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo. Ela aprontou muito. Vocês acham que ela mereceram ter uma morte muito trágica? Tem gente que eles apronta a vida inteira, né? Faz só maldade, acho que Deus não está vendo, mas Deus está vendo, e um dia o que eles fizeram de ruim volta contra eles. Vocês podem ter certeza disso, viu, gente? Então, aqui fala que ela achava que o dinheiro dela ia livrar ela de todo mal, de tudo de ruim, que ela podia fazer mal à vontade, que ninguém estava vendo, né? Hoje em dia nós encontramos muita gente assim, que nem a Jezebel na vida da gente. Aquelas pessoas que só faz mal, não faz nada de bom. Mas eles acham que vai ficar impune, que ninguém está vendo. E olha a morte triste. Vocês podem ver que todas as pessoas muito ruins tiveram as mortes terríveis. Se vocês forem analisar, vocês vão encontrar isso. Nós vamos finalizar, porque a história dela é meio até triste, assim, né? Da gente ver muita maldade, muito ruim. Fica até uma nuvem negra, assim, né? Então, nós vamos orar agora e pedir para Deus livrar nós dessas pessoas ruins na nossa vida. Eu vou fazer aquela oração e quando eu falar para vocês, quando eu falar vocês falam só o nome de vocês, tá? Para nós finalizar essa da Jezebel. Oração final. Em nome de Jesus Cristo, eu,
Eu vou colocar meu nome, vocês põem o de vocês. Eu, Tereza, corto e renuncio a todo espírito de impaciência, mágoa, agressividade, síndrome de pânico, doenças hereditárias, maldições, desespero. Eu, Tereza, corto, renuncio a todo espírito de autorrejeição, todo espírito de injustiça, violência, racismo. Eu, Tereza, corto e renuncio a todo espírito de guia, falsa religião, alcoolismo, ciúme, inveja, preguiça, hipocrisia, falsidade. Eu corto e renuncio a todo espírito de magia negra, missa, bruxaria, missa negra, bruxaria. Eu, Tereza, ordeno a todo espírito mau que foi enviado contra mim, que vá aos pés de Jesus Cristo e que ele me liberte de todo mal e a todos da minha família, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu declaro que estou liberta, que Deus tira todas essas pessoas iguais a Jezebel do meu caminho, do meu serviço, da minha vida. Livra-nos, em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. E se vocês acharem interessante, vocês compartilham, deixam o seu joinha, tá? E pensa um pouquinho na vida dessa mulher que, apesar dela ser uma rainha, ela teve uma vida até muito infeliz, porque ela passou a vida inteira planejando maldade, tá bom? Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.